Olá, eu sou o Antônio Carlos Colombo, sou dirigente da congregação do Jardim São Luís e hoje nós estamos aqui nessa 30º dia dessa campanha. Eu gostaria de compartilhar uma palavra muito interessante com todos vocês que estão aí participando. São 40 dias de milagre e a gente, quando fala de milagre, fala de algo que Deus fez, está fazendo e vai continuar fazendo. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos 17 e 18. Então Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, recuperou a vista, então levantando-se, foi batizado. Esse texto lindo da palavra de Deus aqui, ele nos ensina muita coisa. Se a gente for analisar aqui bem esses dois versículos da palavra de Deus, a gente vai ver que vai dar para a gente comentar muita coisa aqui. Aqui está falando de um homem que ele era um perseguidor da igreja, perseguia, levava cristãos até a morte, prendendo, chicoteando, machucando. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. Todos nós conhecemos esse texto da palavra, o que aconteceu. Então Jesus, ele tem os métodos dele, o meio dele, para recuperar uma pessoa, seja ela quem for. Esse homem chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, aqui nós vimos na palavra de Deus que quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego, completamente cego, precisou ser levado pelas mãos. Aí então ele foi levado até a casa de um homem chamado Ananias, e o Espírito Santo já tinha falado para Ananias para orar por ele, porque ele seria um vaso usado nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você que quando Deus escolhe alguém, quando Deus separa alguém, aquela pessoa, sem dúvida nenhuma, ela vai se tornar um vaso muito abençoado e muito poderoso nas mãos de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, de compartilhar aqui, eu gostaria de chamar sua atenção porque ele fala de 3 coisas aqui interessantíssimas. Muito interessante o que fala aqui. A primeira coisa que fala aqui é o que? Saulo estava cego. Mas quando Ananias impôs-lhe as mãos, a palavra de Deus diz que como escamas caíram dos seus olhos e ele tornou novamente a ver. O interessante de tudo isso é o quê? Que esses dias atrás eu falei até na congregação que nós somos dotados de 2 pares de olhos. Como assim? 2 pares de olhos. Nós temos os nossos olhos carnais e temos os nossos olhos espirituais. O apóstolo Paulo, ele estava somente com os olhos carnais, querendo perseguir a igreja, querendo machucar as pessoas. Mas quando as escamas dos olhos carnais dele caíram, ele pôde enxergar no espiritual. E é isso que é importante, que a gente prega, que a gente fala, que a gente ensina. Nós temos que enxergar as coisas no espírito, não simplesmente com os olhos da carne. A segunda coisa que acontece aqui, depois que as escamas dos olhos deles caíram, a segunda coisa que acontece aqui, ele foi cheio do Espírito Santo. Esse tem que ser o desejo de toda pessoa que foi livre da cegueira. Tem que ser o desejo de todas as pessoas que foram livres, que as escamas já caíram por terra. Então a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo, orar a Deus, buscar a Deus, glorificar o nome do Senhor e assim por diante, mostrando para Deus, não simplesmente para o homem, mas mostrando para Deus que ele está cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E a terceira coisa que acontece aqui, no finalzinho do versículo 18, fala o quê? Que ele, levantando-se, ele foi batizado. O batismo, ele não é de particular, igreja tal, ou não é nada disso. O batismo, ele é para aquele que tem a sua vista recuperada,
aquele que caíram suas escamas, que agora está enxergando espiritualmente, é aquele que, como diz aqui a palavra de Deus, que foi cheio do Espírito Santo, e aí então ele vai cumprir toda a justiça da palavra de Deus, sendo batizado nas águas batismais. Eu gostaria de deixar essa palavra para você, que você venha refletir nesses 2 versículos que nós lemos aqui, nesses 2 versículos que nós compartilhamos aqui, e que o Espírito de Deus venha falar profundamente na tua vida, no teu coração. Se você tem algum problema que você não está conseguindo enxergar espiritualmente, convida alguém, o teu pastor, ou alguém que é uma pessoa de oração, convida alguém para orar por você. As escamas com certeza vão cair, você vai ser cheio do Espírito Santo, e se você não é batizado, você vai ser batizado nas águas para cumprimento das Escrituras Sagradas. Então é essa palavra que eu quero deixar para você, e que Deus venha abençoar o teu coração, a tua vida, e que você compartilhe esta palavra. Compartilhe essa palavra com alguém. Quem sabe você tem um parente, um vizinho ou alguma pessoa que precisa ouvir uma palavra dessa, e você pode compartilhar. Compartilhe, que Deus vai abençoar ricamente a tua vida. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por todos vocês que estão aí participando, e que o Espírito de Deus venha tocar no teu coração aí, na tua vida, e que você seja realmente abençoado por Deus. Querido, amado e soberano Deus, eu me coloco na tua presença em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão aí participando desta palavra, Senhor, que não é minha, não é nossa, mas é tua, é a tua palavra. E que o Espírito de Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha visitar poderosamente cada vida, cada coração, fortalecendo, sustentando e abençoando cada um, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. É o que Deus irá fazer na sua vida.